Ao longo dessa série, já vimos alguns exemplos de super times e se quiser acompanhar a playlist, o link está na descrição. Para esse vídeo, veremos a equipe que se originou a partir do fim de outro super time, o Cleveland Cavaliers. Então, como tudo começou? Bom, o Cavaliers era um dos piores times da NBA depois que LeBron James saiu para se juntar ao Miami Heat e isso lhe rendeu as 3 primeiras escolhas do draft de 2011, essa original dos Los Angeles Clippers e 2 seguidas em 2013 e 2014. Em 2011, o time apostou em Kyrie Irving e eventualmente deu certo, com o atleta levando o prêmio de calouro do ano e mostrando um futuro promissor. A escolha de 2013 eles usaram para selecionar Anthony Bennett e... não foi exatamente o que eles esperavam. Enfim, 2014, esse é o ano em que tudo interessa. Depois de perder para o Spurs na final da NBA, LeBron James decidiu retornar ao seu antigo time na missão de trazer o primeiro título da franquia e, de repente, todos aqueles fãs que prometeram odiá-lo para o resto da vida depois de sua saída mudaram de ideia. Além disso, a equipe possuía a primeira escolha e existia um jovem promissor no draft pelo nome de Andrew Wiggins, que devido à sua habilidade trouxe comparações com ninguém menos que o próprio LeBron James, porém, com a volta dele, não fazia muito sentido segurá-lo, considerando que os dois disputariam a mesma posição, e o desenvolvimento do jovem provavelmente seria afetado, considerando as prospecções do time que eram de um título e não em desenvolver o atleta. Todas as expectativas e comparações de Wiggins com LeBron foram suficientes para fazer com que a equipe do Minnesota Timberwolves trocasse seu principal atleta com o Cavaliers, formando o novo Big Three na NBA. Kevin Love era uma máquina de duplos-duplos, um pontuador que podia espaçar a quadra e até aí tinha uma média de 12 rebotes por jogo em sua carreira. Kyrie Irving era um jovem atleta com uma incrível habilidade de carregar a bola e um pontuador nato que chamava a atenção de toda a liga, e por fim, LeBron James era o melhor jogador da NBA, só isso. A união dos três, combinada a um apoio decente na época, foi o suficiente para impulsionar o time de 33 vitórias para 53, tudo isso com uma agência livre. Um novo possível campeão surgiu para dominar o leste, sendo comandado pelo atleta que vinha dominando a conferência nas últimas 4 temporadas. Mesmo com eles não ficando em primeiro lugar na conferência nos playoffs, eles dominaram a sua competição, ganhando de 4-0 do Boston Celtics, de 4-2 para o Chicago Bulls e, por fim, varrendo o primeiro lugar do leste, o Atlanta Hawks, que tinha conseguido 60 vitórias na temporada regular, mas chegou nas finais de conferência apenas para perder de 4-0 de um Cleveland Cavaliers que não possuía Kevin Love, lesionado no primeiro round. Nas finais da NBA, a sorte não estaria ao lado do Cavaliers, porque além de não ter Love, eles perderam Kyrie Irving no jogo 1 contra o Golden State Warriors, a sensação da liga. Mesmo assim, eles roubaram o jogo na costa oeste e abriram uma vantagem de 2-1, mas mudanças no Warriors selariam os próximos 3 jogos e as finais, com Cleveland perdendo por 4-2. Na próxima temporada, o time estava motivado para conseguir a sua vingança e tomaram a ponta do leste, dessa vez com 53 vitórias. O problema é que no outro lado, o Warriors dominou a liga com 73 vitórias, quebrando o recorde da NBA, e até ali parecia que o título do Cavaliers não ia acontecer de novo. Eles dominaram a pós-temporada como se era esperado e novamente encontraram o Warriors na final, mas a situação não era favorável, afinal eles estavam perdendo por 3-1. Mas enquanto a sorte não os ajudou no ano passado, dessa vez ela estaria ao seu lado. Curry jogava lesionado, Andrew Bogut se machucou na metade da série e o time perdeu sua defesa no interior do garrafão, e uma suspensão de Draymond Green no jogo 5 foi tudo que o Cavaliers e LeBron James precisou para mudar o momento da série e levar os próximos 3 jogos em uma partida 7 que ficou para a história. E assim, o Cleveland Cavaliers ganhou seu primeiro título e LeBron James cumpriu sua promessa e deixou sua marca de vez como um dos melhores da história. Chegando na próxima temporada, nós esperávamos ansiosos pela trilogia dessas duas equipes, pela conclusão dessa rivalidade que aos poucos se formava, e torcíamos para que os dois times viessem 100% saudáveis com toda a força para finalmente responder à pergunta de quem era o melhor, até que Kevin Durant decidiu estragar tudo isso. Valeu, KD! Na temporada regular e playoffs aconteceu o que todos esperavam.
O Cavaliers acabou em segundo no leste e passeou pela pós-temporada, perdendo apenas um jogo, mas nas finais não tinha nenhuma chance de passar pelo recém-formado super time do Golden State Warriors e assim, Cleveland perdeu por 4-1. Na temporada de 2017-2018, o drama atingiu eles forte. Primeiro, Kyrie Irving demandou ser trocado, ameaçando passar por um procedimento cirúrgico se eles não o trocassem. Assim, uma troca foi feita com os Celtics, enviando Irving em troca de Isaiah Thomas, Jay Crowder, Ante Zizic e uma escolha de primeiro round que eventualmente virou Collin Sexton. Quando isso aconteceu, muitos surpreenderam-se considerando que Thomas quase teve 30 pontos por jogo na última temporada, além de Crowder ter se desenvolvido em um ótimo atleta de apoio, e a escolha. E além disso, o fato deles assinarem com jogadores como Derrick Rose e Dwayne Wade. Assim, as expectativas de Cleveland continuavam altas até que a temporada começou. A equipe sofreu sem Irving e eles não eram mais aquela força dominante no leste e esperavam desesperadamente pela volta de Thomas para ver se eles conseguiam algo, e quando ele voltou, tudo só piorou. O drama dentro do vestiário era enorme, tanto que depois do final da janela de trocas, metade do time do Cavaliers não era mais o mesmo. Veja só a diferença entre o time que começou a temporada e o time que a terminou. Acho que eu nunca vi uma equipe implodir tão rápido como essa. Esse impacto não veio apenas na temporada regular. Nos playoffs, eles mal passaram pelo Indiana Pacers, que levou a série para 7 jogos. Varreram o Toronto Raptors, mas isso nem foi surpresa porque nesse ponto todos já estavam cientes do chamado LeBronto. Porém, contra os Celtics, que não tinha 2 de seus principais jogadores e atuavam com calouros e jogadores de segundo ano, o Cavaliers precisou de um total desastre por parte dos Celtics em casa e um dos jogos 7 mais feios que eu já vi na minha vida para passar por essa equipe, só para encontrar de novo o super time do Warriors nas finais. No jogo 1 da série, eu tenho que reconhecer, LeBron até que tentou com seus 51 pontos, mas um lance que vai ficar para sempre na nossa memória coletiva, gerando a imagem mais icônica da história, foi o máximo que Cleveland conseguiria na série, porque no final, o Warriors varreu o Cavaliers por 4-0. O resultado disso foi novamente a saída de James, dessa vez bem mais compreendida por toda a NBA e com o Cavaliers automaticamente se tornando um dos piores times de toda a liga. Qual vai ser o futuro deles agora? Honestamente falando, não vejo muita alegria para seus fãs nos próximos anos. Agora, qual é o meu veredito sobre essa equipe? Eles chegaram a formar um super time? Pessoalmente eu acho que não. Em nenhum momento eu vi algo que pudesse considerá-los como um super time, principalmente pela falta de um outro franchise player. Kyrie Irving, por melhor que ele seja, não acho que ele tivesse a capacidade de carregar uma equipe sozinho naquele tempo, e falando assim, não sei se ele tem essa capacidade hoje. Muitos dizem que ele nunca será um Batman, apenas um Robin, e talvez seja verdade. Talvez Irving seja o complemento perfeito para outra superestrela, mas por si só nunca consiga chegar no nível de um franchise player como LeBron James, por exemplo, o que não é nenhuma crítica contra ele se esse é seu jogo e ele está confortável com isso que seja. Muitas outras lendas na história foram apenas um Robin e alcançaram um enorme sucesso. Talvez ele me calhe nessa temporada, mas sei lá, até agora é assim que eu percebo a sua carreira. Por fim, Kevin Love ficou mais ou menos com o papel de Chris Bosh que havia ficado no Miami Heat, a terceira opção ofensiva, mais usado para espaçar a quadra. A diferença aqui é que Love não conseguia nem de perto ter o mesmo impacto defensivo que Bosh tinha, e também não acho que ele em algum momento no Cavaliers tenha mostrado sinais de ser um franchise player. Talvez os times de 2015 e 2016 sejam os mais próximos que eles tenham chegado de ter um super time, porque eles tinham um apoio decente além de suas 3 estrelas, mas assim, como eu não considerei o Warriors como um super time em 2015 ou 2016, eu não posso classificá-los como tal, porque de novo, embora eles tivessem estrelas muito boas, não sei se eles conseguiriam mudar o rumo de uma franquia por si só na época, tirando LeBron James.
Sua dominância na Conferência Leste também não pode servir de argumento, porque nesse período de 4 anos, acredite, a Conferência Leste era muito ruim e qualquer competição que eles encontraram no caminho não veio porque os times eram muito bons, mas sim porque o Cavaliers ficou muito ruim. De qualquer forma, eles chegaram 4 vezes às finais e mesmo que não pareça tão impressionante considerando sua competição, é uma conquista, e bateram o time que ganhou 73 jogos na temporada regular e conquistaram um título. Então, o que eu posso dizer? Isso foi um sucesso, sendo um super time ou não. Com isso, eu vou encerrar minhas análises de um time só nessa série e vou fechá-los no próximo vídeo, falando das equipes que tentaram criar um super time, mas falharam, e dar a minha opinião sobre o que eu achei dessa década. Obrigado e até a próxima.